Você que é estudante de pós-graduação, que está aí com o texto pronto, seja para qualificar ou defender, mas o que você precisa saber é que são coisas distintas. O texto pronto normalmente não quer dizer que você não necessite se preparar para uma qualificação ou para uma defesa, ou de que você não possa ter problemas no momento da arguição com a banca. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você aqui nesses próximos 35 minutos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ative o sininho, porque a cada conteúdo que eu compartilhar por aqui, você vai receber as notificações. Porque o objetivo dessa aula é fazer com que você não tenha problemas com a banca no momento da arguição. Fazer com que você apresente, com que você defenda com segurança, com estratégia, e de que a sua fala esteja alinhada ao que você escreveu. E mais ainda, existem perguntas que a banca vai te fazer e que você precisa estar preparado, porque normalmente não vai estar no seu slide, muito menos no texto que você escreveu e que eles leram. E aí a gente começa pela qualificação, por quê? A qualificação é um momento em que você apresenta a sua pesquisa que não necessariamente está concluída. Existem tipos de qualificação, por exemplo, que cada apresentação ela é realizada conforme o andamento da pesquisa. Talvez seja o seu caso, se você que está aí na qualificação. E por que é importante se preparar para a qualificação? Eu até considero que a qualificação, vamos dizer assim, é uma avaliação, inclusive, mais densa, muito mais pesada do que a defesa. Então, tudo que você produziu até esse momento de qualificar, você precisa apresentar de forma muito segura, muito estratégica, demonstrando que você domina o que você está escrevendo, que você defende no seu texto, até a parte em que você concluiu ali para a banca ler, né? Que sejam capítulos, dois, ou que seja até o momento de discutir os dados. Existem qualificações, por exemplo, que a pessoa apresenta os primeiros capítulos, as primeiras fases da pesquisa, mas existem qualificações em que aquilo que é apresentado vai até a discussão dos dados, que inclusive já foram coletados. E existem, vamos dizer assim, vantagens e desvantagens de fazer, ou seja, de apresentar parte da pesquisa que não estava, vamos dizer assim, mais da metade, mas também existe a possibilidade de você ter problemas no caso quando você leva a pesquisa até a discussão dos dados coletados. Se houver algum problema metodológico, algum problema técnico, quanto a critérios de adoção de determinada metodologia ou instrumento de coleta utilizado, aí pode ser sério. Mas, se você teve uma orientação muito bem conduzida pelo seu orientador e não há qualquer vício, seja discursivo ou metodológico, para você que esteja aí nessa fase de discussão dos dados, você pode qualificar tranquilamente. E a qualificação, ela necessita que, na hora de você apresentar, você demonstrar essa consistência teórica, saber exatamente quem você citou, por que você citou, porque a banca vai verificar exatamente isso. Consistência teórica, clareza epistemológica, cada conceito que você apresentou, a lente desse conceito, ou seja, um conceito que seja no campo da psicologia, da antropologia, uma perspectiva que você adotou, você precisa demonstrar essa clareza daquilo que você está adotando no seu texto. Então, clareza epistemológica é isso, inclusive quanto ao enquadramento semântico, que é você saber trazer os conceitos dentro dessa clareza epistemológica, ou seja, dentro da perspectiva que você adotou para o seu trabalho.
É necessário também coerência metodológica. Se o seu texto, lá na identificação da lacuna, ele tem uma questão problema que exige algo prático ou de implementação, a face metodológica do seu estudo precisa conter instrumento de coleta de dados ou modalidade de pesquisa, por exemplo, voltados para essa versão, essa dimensão prática ou implementada da pesquisa. Porque existem pessoas, por exemplo, que traz todo um arcabouço teórico muito bem sustentado, mas a questão problema, ela exige algo de caráter prático e que não apareceu na face metodológica. Então, isso é uma incoerência, inclusive é um erro, assim, grave, se a banca detectar que há essa, vamos dizer assim, essa falta de coerência metodológica. Além disso, viabilidade da pesquisa. A banca sempre avalia a viabilidade de cada procedimento adotado, de escolha, por exemplo, de período em que foi estabelecido para realizar algum procedimento, ou normalmente instrumento de coleta adotado, porque existem pesquisas que vai ser mais coerente você adotar entrevista, quando é algo de caráter mais qualitativo, que necessita de uma visão perceptiva do pesquisador, né, em que os sujeitos, eles precisam apresentar, ou o pesquisador, ele precisa coletar percepções do sujeito, há situações em que a entrevista ela consegue coletar melhor os dados do que, por exemplo, um questionário fechado, um questionário estruturado, entende? Então, é isso que a banca avalia. Se aquilo que você propôs responder depende de quê para coletar? De qual instrumento? Depende da adoção de qual modalidade da pesquisa. Seja pesquisa qualitativa, quantitativa. Então, a questão problema e os objetivos é que vão direcionar toda a face metodológica da pesquisa, a modalidade abordada, seja ela qualitativa, quantitativa ou mista, ou normalmente um instrumento. Às vezes o questionário é o melhor a ser adotado, às vezes a entrevista, às vezes uma face, vamos dizer assim, documental. A partir de documentos você consegue coletar ali tudo que você precisa. Então, essa viabilidade sempre vai ser avaliada pela banca. E, além disso, a originalidade potencial, que é justamente você não repetir teóricos, repetir algo que estudos que você traz para o seu texto já dizem, porque a visão interpretativa de cada referencial que você utiliza, dos estudos, as comparações realizadas, é isso que vai fazer com que o seu texto tenha essa originalidade potencial. E aí, eu quero que você me diga agora, no momento que você está, o texto prontinho, você está se preparando para questões da banca nesse sentido? Nessa consistência teórica, ou seja, você descreve textos ou você, além de descrever, cada referencial apresenta uma consistência teórica no sentido de ter uma visão interpretativa, ou seja, você demonstra o que você construiu de significado dos estudos que você utilizou aí no seu texto. Você já verificou isso? Porque é sobre isso que a banca vai perguntar e perceber essa consistência teórica. Além disso, a clareza epistemológica, isso precisa estar vinculado com a sua linha de pesquisa, a sua sublinha, a perspectiva do estudo que você adotou. Aí eu vou dar um exemplo. No meu doutorado, eu trabalhei com
estudos da linguística cognitiva. Trabalhando conceitos de linguagem, eu poderia trazer autores que era da sociolinguística, do campo da comunicação linguística, mas o que iria acontecer? A perspectiva teórica para o mesmo objeto, ela tem conceitos diferentes, visões diferentes, ainda que seja dentro da área de linguística. Então, é isso que você precisa estar atento. Cada conceito apresentado, cada citação, referenciar os estudos, precisa estar vinculada àquilo que você propõe, a linha de pesquisa que você estiver vinculado, a sublinha, a perspectiva adotada. Se você adotou perspectiva X, os conceitos, tudo aquilo que você apresentar tem que ser dentro dessa perspectiva X. E isso facilita você ter a coerência metodológica, ou seja, a face metodológica do tipo de abordagem, a visão interpretativa apresentada, as categorias que você vai eleger para fazer análise de algum dado ou de algum estudo, é importante. E aí eu quero que você já me pergunte, pergunte aquilo que você tem dúvida, deixe aí nos comentários, mas eu quero também saber de você. Em que momento você está da sua pesquisa? Você está com seu texto todo prontinho e se sente preparado para qualificar? Ou você acredita que a qualificação é o mais fácil, que você só vai apresentar aquilo que tem pronto, né? Todos os elementos essenciais que precisam ser apresentados? Me diga aí, em qual momento você se encontra? Ou você que já passou da qualificação e voltou mais perdido do que foi no momento de qualificar, por quê? Todas as sugestões, as orientações da banca exigem um retrabalho, uma reescrita gigantesca. Me diga aí em qual situação dessas você se encaixa, porque aqui você já começa a destravar esse momento em que você precisa de segurança, de estratégia para estar diante de uma comissão avaliadora, que normalmente nem são todos da área específica do seu estudo. Pode ter membros da banca que vão ser de outra área, que não necessariamente seja a sua, mas de área afim. Você já pensou sobre isso? Então, por isso que é necessário o cumprimento de cada elemento desse, clareza epistemológica, ou seja, de que lugar você fala, de que qual a ponte você faz entre uma fronteira de conhecimento e outra, deixando bem claro de onde você fala, de onde são os conceitos que você traz, de qual perspectiva epistemológica, e o quanto a sua pesquisa é viável. Não tem como, porque senão você vai enfrentar problemas com a banca. E aí, o que é preciso apresentar na qualificação? Ou seja, não pode faltar. Primeiro, contextualizar o problema. Você precisa apresentar o seu ponto de partida, a sua questão norteadora do estudo. E essa questão é que vai nortear tudo o que está no texto, ou seja, nortear tudo que você fez no texto, os conceitos apresentados, o delineamento do raciocínio em cada tópico, em cada capítulo, tem uma vinculação com essa contextualização do problema, ou seja, a questão problema, ela nasce dessa contextualização, que seja da área que você trabalha, que seja da inquietude de buscar conhecer algo que você precisa se preparar, ou seja, que você não tem tanta afinidade, mas que você queira conhecer. Pode ser também por necessidade de atuação, você atua numa determinada área, mas pode ser por uma atuação futura. Você quer pesquisar algo que você pretende atuar futuramente. Então, toda essa contextualização, ela normalmente aparece na sua defesa, para ficar claro de onde você fala. Às vezes, a banca não exige determinadas coisas
do pesquisador ali no momento da arguição, porque compreende de que lugar ele fala e compreende por que ele trouxe determinados conceitos, aquela visão interpretativa, e isso é fundamental. Além disso, justificativa científica e social. A justificativa, ela precisa demonstrar uma lacuna. O que você notou nos estudos de insuficiente, vamos dizer assim, que falta, uma dimensão que você percebeu que você não encontrou nos estudos, ou que você tenha encontrado de forma, assim, superficial e que necessite de um aprofundamento. Então, a justificativa, ela precisa demonstrar essa relevância científica e social, e ela nasce dessa lacuna identificada. E essa lacuna identificada é a partir da contextualização do problema. Então, essa lacuna tem que evidenciar, por exemplo, que você realizou uma pesquisa de tantos estudos, de tal período, e que você identificou algo semelhante ou algo contraditório, e são dessas questões, dessas dimensões aí que você identifica, é que nasce uma justificativa fundamentada, porque existem justificativas que são baseadas em algo meramente pessoal, motivacional, mas o que a banca exige não é isso. Ainda que você apresente afinidade com o tema, motivação pessoal, que é, como eu disse, por área de atuação, ou que pretende atuar, ou experiência naquele campo, mas o que a banca exige mesmo é uma lacuna identificada nos estudos prévios que você realizou, daquilo que já existe publicado ou realizado, né, no caso de experiência, e que você contextualize, que você demonstre essa relevância. Por que a sua pesquisa, vamos dizer assim, precisa ser desenvolvida naquele campo, naquela área de conhecimento? É isso que a banca exige de você. A questão problema, que é a pergunta, a interrogação, ela precisa aparecer no seu texto, no seu slide e na sua fala. Não pode esquecer, porque ela é o tripé, ela compõe o tripé da sua pesquisa. E aí, para quem me acompanha, sabe que tripé é esse: problema, objetivos e metodologia. Então, no momento de qualificar, é necessário apresentar esse tripé. Objetivos gerais e específicos, e esses aqui você vai colar exatamente do seu texto. Tópicos, colar os objetivos estabelecidos para a pesquisa, tanto geral quanto os específicos. Por quê? A banca verifica como é que está a sua forma de justificar cada pretensão da pesquisa. Então, é importante, é necessário trazer do seu texto, para o seu slide, para a sua fala, os objetivos geral e específico. E, além disso, hipótese ou pressupostos. A hipótese, ela pode ser confirmada ou não. E essa hipótese, ela é construída a partir da lacuna identificada. Diante dos estudos, né, do contexto, do surgimento da sua pesquisa, qual a resposta provisória que você apresenta para a banca? Então, você precisa, inicialmente aí na sua apresentação, que é a introdução da qualificação, tem que apresentar. Qual que é a hipótese? Por quê? Baseado em qual estudo? Em qual parâmetro? Para ter essa hipótese que pode ser confirmada ou não, entende? E, na sequência, a estrutura da tese. Então, a estrutura da tese é aquilo que você vai apresentar de forma rápida, o delineamento, a visão interpretativa, ou seja, a construção de significado. Não é de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, isso aí a banca leu. Aqui você defende efetivamente em que ponto está o seu estudo. O que você argumenta para sustentar aquilo que você defende, né, ou que vai defender lá ao final. Então, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a qualificação
precisa conter e apresentar cada elemento desse. E quando se trata de você demonstrar para a banca esse andamento da pesquisa, você tem que apresentar a abordagem geral, né? Abordagem central do tema e as perspectivas epistemológicas, mas não é repetindo o que está no texto. É justificando por que você escolheu determinada perspectiva, por que você escolheu determinado referencial. Então, essa fundamentação teórica, a maneira de apresentar ela, tanto numa qualificação ou numa defesa, é assim, é de uma forma justificativa e fundamentada, de o porquê de determinadas escolhas discursivas ou metodológicas. O delineamento metodológico apresenta como os objetivos são alcançados. Você precisa demonstrar, esse objetivo, ele será alcançado, ele foi alcançado a partir de tal procedimento, ou de tal coisa na pesquisa, de tal estudo, entende? E a parte de proposição inicial apresenta as hipóteses analíticas e contribuições esperadas. Então, a proposição inicial, principalmente para aquelas pessoas que estão na qualificação, mas não apresentando o texto mais de 70%, tem gente que qualifica com 70% da pesquisa em andamento. Essa questão da proposição inicial, você demonstra normalmente em pesquisas que estão iniciais, né? Que você qualifica com, muitas vezes, até sem a coleta de dados. Até com um pouquinho de, não está tão nítido aqui, depois eu vou até corrigir para ficar nítido para você. E aí a gente vai para a defesa final, porque a qualificação, ela te prepara para esse momento. Então, você atende a todas as solicitações da banca, ou se não tudo, porque existem contribuições que não são normalmente recomendações ou orientações, mas, assim, sugestões que podem ser acatadas ou não, isso é muito comum. Então, essa preparação para a defesa final, porque quando a gente vai para a qualificação, o temor psicológico, emocional, ele não é tão grande quanto na defesa final. E é exatamente por isso que ele cresce, porque como a qualificação é o que passa a régua, que corrige, que é o momento de a banca corrigir, te orientar em tudo que ela perceber que você precisa ajustar alguma coisa, então é comum a gente ficar, vamos dizer assim, assustado, achar que a defesa vai ser maior do que foi a qualificação, mas normalmente não é. Principalmente se você apresentou grande parte da sua pesquisa, do seu texto, na qualificação. Então, a defesa final, ela é séria, ela dá o veredito final daquilo que você conseguiu fazer depois da qualificação, mas é o mais pesado, porque é a conclusão de tudo, em que você corrige tudo, até coisa que eles não olharam e que muitas vezes você vai ter que alterar, porque vai ter que atender a uma solicitação da banca. E na defesa final, você precisa apresentar algo de forma defensável, ou seja, em que o argumento é mais forte do que na qualificação, porque na defesa final você já está com todo o texto concluído, inclusive discussões de dados e as considerações finais ou conclusão. Então, na defesa, a lógica muda, porque você tem que apresentar resultado consolidado e apresentar análise aprofundada. Enquanto na defesa você realiza uma apresentação parcial de algo que está em andamento, na defesa não tem nada disso. Você já apresenta resultados, já apresenta ali a análise profunda, e nessa análise precisa ficar claro de que forma você realizou essa análise, se ela está de acordo metodologicamente com aquilo que você prometeu na face metodológica. É importante saber o que você prometeu na face metodológica quanto à análise, e você realizou da maneira que estava lá.
Isso é importantíssimo, porque nesse momento a banca evidencia e ela aponta qualquer incoerência metodológica que tiver. Muitas vezes até aquela que ela não apresentou, não cobrou de você na qualificação, aqui ela vai cobrar, justamente porque aqui é o último momento, né, de realizar as contribuições, as sugestões e de corrigir aquilo que for preciso. Além disso, a contribuição original. Isso não pode faltar, a banca vai te perguntar qual que é a contribuição da sua pesquisa, ou se não, ela vai te fazer perguntas que conduzem você a dizer a contribuição da sua pesquisa. E essa contribuição, você tem como fonte a sua questão problema. É a questão problema que vai delinear, você argumentar a contribuição da sua pesquisa. O que era ineficiente ou insuficiente, ou pouco explorado, ou falta de clareza, né, no momento do contexto da pesquisa. Então, se você partir da lacuna identificada, você consegue demonstrar essa contribuição original. E lembrando que essa contribuição original, ela vem da visão interpretativa que você traz com seu estudo. Um novo conceito, normalmente, assim, além, né, do novo conceito, a construção de significado, e qual que é a transformação que você viabilizou dentro do campo do conhecimento com o seu estudo. Em essência, é isso, novo conhecimento, transformação, a visão interpretativa, a construção do significado. Em síntese, não pode faltar. E esse modelo autoral validado, para quem acompanha o percurso discursivo, vai saber do que eu estou falando. Por quê? O modelo autoral validado é o percurso discursivo e metodológico que você adotou para apresentar a sua pesquisa, para textualizar a sua pesquisa. Então, se você apresentou lá conceito, depois panorama histórico, depois abordagem de vários estudos, você apresentou de forma mista, né? O percurso, nadando ali nos conceitos, depois na evolução histórica e na sequência no dialógico. Um exemplo, quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Então, vai ter essa valorização desse percurso, desse modelo autoral validado, que faz com que a pesquisa tenha uma estrutura de dissertação ou de tese, e não apenas de descrição de um volume de estudos. Que é a diferença? Dissertação e tese precisa ter argumentatividade, persuasão, fundamentação, ou seja, posicionamento fundamentado. Não é opinião, tem gente que confunde com opinião. Posicionamento fundamentado é você construir algo a partir de estudos reais, científicos. E você constrói fazendo para além da descrição, trazendo uma visão interpretativa, uma análise a partir de um parâmetro, de uma categoria estabelecida para isso. Então, esse modelo autoral, ele se compõe dessa linearidade do raciocínio, mas com todos os elementos da escrita acadêmica: coesão, coerência, cientificidade, dissertatividade, progressão temática, enquadramento semântico, ou seja, os conceitos apresentados ou aquilo que você sustenta é a partir de uma perspectiva teórica e epistemológica, é de uma lente do conhecimento. Ainda que o seu programa seja interdisciplinar, sempre vai predominar uma lente do campo do conhecimento, uma perspectiva teórica e epistemológica. E é sobre isso que você vai poder apresentar o seu modelo autoral validado, que é algo assim que é muito exigido. E uma defesa final, ela tem que ter aí na sua composição introdução, contextualizando, né, da mesma forma que a qualificação. Precisa contextualizar o seu ponto de partida.
o problema precisa ser revisitado. Se a banca não solicitou alguma alteração que comprometeu ou que influenciou uma mudança que seja aí na sua questão problema, é por isso que você precisa revisitar, para ver se precisa ajustar algo na sua questão problema, antes de apresentar. E essa revisita é lembrando como que a banca avaliou na qualificação o seu problema, ou seja, a sua questão de pesquisa. Se houve algo que, de certa forma, houve um comprometimento no delineamento discursivo, aí você precisa ajustar essa questão problema. Mas se manteve, né, tudo aquilo que você apresentou, a abordagem, a forma de ler, de olhar o objeto, né, você vai manter aí. O caminho investigativo realizado. O caminho, gente, é o percurso discursivo. A partir da sua questão problema, você vai saber o que você vai precisar adotar para responder aquela questão. Se precisa trazer conceito, se precisa trazer evolução histórica, se precisa trazer um modelo para aplicação de alguma experiência. É a sua questão problema que vai direcionar tudo isso. Então, a estrutura final tem que ter essas 3 partes. Bases epistemológicas, a fundamentação, precisa ter clareza, cientificidade. Por quê? Tem que apresentar de acordo com a sua linha de pesquisa, sua sublinha. Precisa apresentar por que você traz determinado conceito, a partir de qual visão, de qual perspectiva. Precisa estar claro essa base epistemológica. Está clara porque é o ponto de partida para você realizar a análise de dados lá na frente, inclusive realizar retomadas no texto, para situar o leitor, para conectar o leitor, para chamar a atenção dele. Por quê? Dados não ficam desvinculados da discussão teórica quando tem, né? Quando são pesquisas mais experimentais ou das ciências exatas, talvez não tenha tanto essa dimensão teórica, né? Mas é uma abordagem experimental mesmo, modelo de abordagem experimental. Mas se for uma pesquisa, principalmente aí do campo das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, enfim, da educação e tal, vai precisar de uma base epistemológica muito bem fundamentada. E a investigação empírica, você precisa, além de demonstrar o ponto de partida da sua inquietude, das suas questões, você precisa demonstrar a natureza da pesquisa, situar para o leitor se vai ser algo de ordem prática ou mista. Cada elemento metodológico precisa ficar visível no seu texto. A modalidade de abordagem, se é qualitativa, se é quantitativa, se é mista. Trazer conceitos, justificar. E aí, você não precisa olhar em slide. Você tem que dominar aquilo que você escolheu, que você adotou o seu texto. E, na sequência, a contribuição original. Essa contribuição original, assim como na qualificação, é você apresentar o que foi construído a partir do seu estudo e quais as perspectivas futuras, a contribuição científica do seu estudo quanto a perspectivas futuras, o que traz, de que forma que o seu estudo contribui nesse ponto de partida para além da defesa. É você pensar sobre isso, não tem como fugir. Pensar nessa contribuição original, aquilo que a hipótese evidenciou, se foi confirmado ou não, apresentar, vamos dizer assim, de que forma cada objetivo foi alcançado, os desafios. Porque tem gente que acha que a pesquisa é só falar as maravilhas, as possibilidades, não. Você demonstra maturidade científica ao falar dos desafios, das limitações, e apresentar de que maneira você diminuiu ou atenuou esses desafios aí durante a jornada. Então, a contribuição original faz parte disso, dessa composição
que é o seu texto, que é a sua pesquisa textualizada. Essa composição que envolveu, além de descrever estudos, construção de significado. Então, lembre-se que a banca sempre vai exigir de você construção de significado, contribuição da sua pesquisa, não apenas a relevância, motivação ou a descrição de tudo que você fez. Não se trata de descrição, mas sim de construção de significado. E é essa a frase que eu deixo para você nesse momento de que qualificação e defesa é sempre construção de significado. E aí, se você tiver dúvidas, você já deixa aí nos comentários, porque toda dúvida sua vira uma aula assim como essa, para destravar, acelerar a sua produção acadêmica, você alcançar os resultados que você está aí almejando alcançar, beleza? Se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho de notificação, porque a cada conteúdo que eu compartilhar por aqui, você vai receber a notificação. E em breve nós vamos ter um evento aí que você vai sair, vamos dizer assim, com um script de uma pesquisa prontinha. Aí já divulgue para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que está iniciando esse processo de pós-graduação, ou que está com o curso em andamento, seja de mestrado ou doutorado, é sempre válido. Eu aguardo você.